Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o narcisista à luz da fé cristã. É exatamente isso que você está ouvindo neste momento. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E você já se sentiu ou sentiu dificuldade de amar como Cristo enquanto se protege de pessoas manipuladoras? É normal se sentir culpado ao querer se afastar de indivíduos narcisistas e temer que esteja desistindo cedo demais de alguém, enquanto você sempre acreditou que você deveria insistir nas pessoas, fazer o bem, etc. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o cristão pode responder a esses comportamentos tóxicos, mantendo a fé e a integridade, porque tem muitos cristãos aqui dentro do nosso canal, muitas pessoas que seguem aqui o nosso conteúdo, e muitos de nós enfrentamos a tempestade de pessoas que drenam a nossa energia emocional, mas o interessante é que, como cristão, temos estratégias para lidar com essas situações. Os narcisistas eles podem se disfarçar, por exemplo, de cordeiros, mas as suas ações são muitas vezes destrutivas, causando caos em nossas vidas. E a chave é nos manter firmes na fé, assim como um farol em meio à tempestade. Tá bom? Fica até o final desse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição do Detox Narcísico. É o nosso novo método terapêutico. Você pode adquirir. No final vou estar falando mais sobre isso. Primeira coisa, o amor que protege. O amor verdadeiro vai além da tolerância passiva. Amar de forma cristã significa falar a verdade com bondade, sem permitir que os outros abusem de nós. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo ele nos ensina que, às vezes, a melhor forma de amor é permitir que as pessoas tóxicas enfrentem as consequências de seus atos. Isso não é falta de compaixão, não, mas é um reconhecimento de que o amor também envolve limites. Sim, o amor também envolve limites, ok? Conseguiram pegar essa parte? Não é ser mal, é impor limites nas situações. Segunda coisa, integridade em meio à manipulação. A integridade é uma qualidade de todos, que todos nós desejamos ter, integridade. E não devemos responder ao mal com mais mal, responder ao mal com mais mal, mas sim manter a nossa paz interna, interior, não permitindo que a manipulação dos narcisistas nos afete. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, ele nos lembra que vencer o mal, perdão, com o bem é o caminho para seguir. Então isso nos traz a permissão, a habilidade de confrontar comportamentos tóxicos com amor, sem cair na armadilha da amargura, que esse é o maior risco que nós corremos. Terceiro ponto aqui, a importância do perdão. O perdão é uma ferramenta poderosa, mas ele não deve ser confundido com a reconciliação. Veja bem, perdão não deve ser confundido com a reconciliação. Um verdadeiro cristão, ele perdoa, mas não se sente obrigado a confiar novamente em quem não demonstrou mudança. O perdão nos liberta da amargura, e nos permite seguir em frente, mantendo a nossa paz com todos à nossa volta, com quem quer que seja, mantermos em paz. Quarto ponto, operando em paz, estando em paz. O cristão sábio sabe que Deus é quem luta por nossas batalhas. Isso traz uma paz inexplicável, permitindo que nós venhamos viver em harmonia, sem sermos passivos diante da injustiça. Claro, não podemos ser passivos diante da injustiça. Romanos capítulo 12, versículo 18, ele nos convida a fazer o que está em nosso alcance para viver em paz, sem sentir que precisamos consertar os outros. Veja bem, sem a necessidade de ter que consertar alguém. Você não precisa, não pode, não consegue consertar alguém, ok?
Quinta coisa, sabedoria para evitar armadilhas. A verdadeira sabedoria, ela nos ajuda a evitar cair em armadilhas emocionais. Um cristão sábio, ele reconhece os sinais de alerta e não se engana com as falsas promessas de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 5, se não me engano, nos lembra que a sabedoria ela está sempre ao nosso alcance, basta nós pedirmos para Deus. Você depois confere essas referências bíblicas, é as que me veio à mente neste momento, mas então para você entender que lidar com o narcisista é sempre algo muito desafiador, e como cristão é mais difícil ainda, eu sei, o que mas só que você hoje aprendeu que você tem ferramentas para se proteger, para amar de uma maneira mais saudável. Se você está lutando com uma pessoa difícil em sua vida, eu quero lembrar você que a verdadeira força, ela vem de manter a sua fé e a sua integridade é clara, isso é claro para você. E não esqueça, o perdão é um ato de liberdade, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor, muito importante isso. E se você quiser fazer uma limpeza mental, um detox completo na sua mente, nós lançamos o nosso método terapêutico, o detox narcísico. Para que serve? O nome propriamente eh, ele já é descritivo. O detox significa limpeza e narcísico vem de narcisismo. Então nós estamos fazendo uma limpeza na nossa mente. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma limpeza no nosso corpo tomando um suco de verde, algum suco que é detox, algum medicamento, ou até mesmo alguma vitamina, alguma coisa que faz com que o nosso organismo ele ande melhor, ele fique melhor. Porém, muitas vezes a nossa mente nós deixamos de lado. E quantas coisas o narcisista jogou na sua mente, quantas coisas ele implantou, gatilhos mentais, traumas e coisas ruins que fizeram sofrer e te fazem sofrer até hoje. E quem sabe você não consegue se libertar, porque existe âmbito espiritual, existe âmbito mental e existe a parte física. Quem sabe a parte física você tem cuidado, quem sabe você é uma pessoa religiosa ou uma pessoa cristã, que não tem nada a ver cristão com religioso, são coisas diferentes. Você é uma pessoa cristã que vai e frequenta alguma reunião, algum lugar, e você busca a parte espiritual, porém a parte mental você não tem cuidado, mas nós somos 3 partes. E essa parte da mental você precisa fazer um detox. Nós temos 14 aulas, com 14 exercícios e 14 áudios de detox narcísico para você praticar durante 14 dias, lembrando de uma coisa: "Ah, eu não gostei, Lauro", adquire "não gostei", você tem 7 dias para pedir o seu reembolso, pedir o seu dinheiro de volta. Qual é o valor, Lauro? R$ 34,90, se não me engano, 34,90, em torno disso, 34 e pouquinho, você entra para o detox narcísico e vê o resultado acontecendo na sua vida. Simples assim, fácil demais. Reset Narcisista, reprogramação mental para superar o narcisismo. O Reset Narcisista possui 21 áudios de reprogramação mental para superar o narcisismo. Oferecem uma jornada de cura após o caos deixado por um narcisista. Cada áudio é um bálsamo para a alma, fortalecendo a identidade e reconstruindo a alma. É uma oportunidade de renascer, transformar-se em poder e escuridão em luz. Clique agora mesmo no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e tenha uma nova vida. Como que eu posso lidar emocionalmente com o narcisista no trabalho e em casa? Isso é o que você mais quer saber, tenho certeza. Lidar com o narcisista, seja no trabalho ou em casa, pode ser emocionalmente desgastante e sempre é. Existem estratégias, claro, para isso, mas é desgastante. O primeiro passo é entender que o comportamento narcisista não é sobre você. Muitas vezes eles projetam as suas inseguranças na outra pessoa. Então reconhecer isso ajuda você a não pirar de vez, não cair nas críticas, nas manipulações do narcisista. Outra coisa é estabelecer limites. Quando o narcisista ele vem testar você, testar os seus limites, então é importante você ser firme, você dizer não quando necessário. Sem se justificar excessivamente, manter as suas decisões.
No trabalho, isso pode ser muito importante. Talvez documentar algumas interações, se proteger de acusações que podem causar processos e por aí vai, isso acontece. Também é muito importante você evitar confronto direto, e comportamentos. Em vez disso, uma maneira certa é comunicar certeiramente, direto, tá? Ser direto com o narcisista. Olha, fulano, vamos tratar assim, assim, e sempre com uma testemunha, alguém perto, toda vez que você falar um assunto sério. Então, outra questão muito importante é você cuidar de você mesmo. Né? Emocionalmente é exaustivo, eu sei. Então, busque apoio emocional, amigos, familiares, terapeuta. Reconheça que a relação com o narcisista está prejudicando a tua saúde e você necessita se afastar e se proteger para o teu bem-estar. Há momentos que o narcisista ele vai ser extremamente pesado no sentido emocional. E aí você precisa de uma válvula de escape. Essa válvula de escape pode ser uma boa amizade, essa válvula de escape pode ser alguém importante da sua vida onde você vai conversar sobre o assunto. Outra coisa muito importante é você conversar com alguém que seja alguém flexível e entenda sobre o assunto. Porque quando você fala sobre narcisismo, sobre o transtorno de personalidade narcisista com alguém que não tem conhecimento de caso, que não estudou o mínimo sobre isso, ou que não conhece nada sobre o assunto, ela vai rir de você e vai dizer que isso é uma bobagem, que isso é besteira da internet. Ela vai dizer, isso é besteira da internet. Ela não vai acreditar em você. Ela não vai acreditar que você está sofrendo um abuso. Ela não vai acreditar que você está vivendo um momento difícil com um narcisista e que você está sofrendo nas mãos dessa pessoa. Então é muito importante você procurar alguém que tenha conhecimento sobre este assunto e possa te ajudar ou pelo menos te ouvir. Tá? Agora, se você falar para qualquer pessoa, a maioria das pessoas elas vão dizer isso é bobagem. Tenho certeza absoluta. E eu tenho certeza absoluta que você já falou para alguém sobre isso e a pessoa disse isso é bobagem. Mas não é não. Transtorno de personalidade narcisista não é bobagem. E é um caso de saúde pública. Né? Pessoas precisam ser ajudadas. Tá bom? A nossa forma de ajudar está aqui na descrição. É um método terapêutico Reset Narcisista. É só clicar e entrar. Reset Narcisista, reprogramação mental para superar o narcisismo. O Reset Narcisista possui 21 áudios de reprogramação mental para superar o narcisismo, oferecem uma jornada de cura após o caos deixado por um narcisista. Cada áudio é um bálsamo para a alma, fortalecendo a identidade e reconstruindo a alma. É uma oportunidade de renascer, transformar-se em poder e escuridão em luz. Clique agora mesmo no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e tenha uma nova vida. Outro dia um seguidor do nosso Instagram, lá do Inabalife, perguntou por que muitos narcisistas parecem ser carismáticos e muito atraentes à primeira vista. A resposta eu trago hoje. Narcisista ele tem habilidade impressionante de criar uma primeira impressão marcante. É algo cheguei, sabe? E isso acontece por quê? Porque eles sabem como apresentar uma versão idealizada de si mesmo para conquistar a admiração das outras pessoas. No início, ele pode parecer incrivelmente confiante, inteligente, engraçado e generoso, e esse charme inicial ele é uma estratégia consciente e talvez às vezes inconsciente para atrair a pessoa e ganhar a sua validação. Outro motivo é que o narcisista ele tem um senso aguçado de leitura social. Ele consegue identificar rapidamente o que as pessoas valorizam e desejam ouvir e moldam as interações para atender essa expectativa. Isso torna particularmente atraentes em contextos sociais e profissionais, onde exige um carisma, habilidade interpessoal. E isso é altamente valorizado, então a pessoa ela sabe usar. Mas aqui estão alguns pontos. Esse carisma geralmente não é sustentável. Com o tempo, a máscara começa a cair e o comportamento controlador, a falta de empatia, a necessidade de validação se torna bem escancarada e evidente. Por outro lado, o carisma inicial de um narcisista é como
uma isca emocional. É importante reconhecer que a atração imediata pode não refletir a verdadeira essência da pessoa e você precisa manter uma visão crítica que pode ajudar você a evitar envolvimentos que são prejudiciais para você. E é aquela história, o narcisista ele vai chegar na sua vida como uma pessoa maravilhosa. É aquela pessoa que parece que você conhece há muitos anos. Você nunca viu a pessoa na vida, nunca viu. Mas daí você conhece, troca algumas palavras com ela, e aí você pensa, mas de onde que eu conheço essa pessoa? Eu tenho que conhecer essa pessoa de algum lugar, porque existe tanta conexão falsa, é claro, mas existe tanta conexão que você pensa, poxa, eu quero ser amigo dessa pessoa, eu quero conhecer melhor essa pessoa. E aí o narcisista ele começa a entregar. No início ele entrega mais. Para quê? Para que isso gere conexão. Porque não existe conexão quando não tiver entrega. Então, como ele entrega muito no início, você começa a entregar muito também. Porque você quer ser alguém que tem reciprocidade. A pessoa está dando, você está dando também. Né? De você, claro, né? E aí, com o tempo, ele começa a reter. Passou um tempo, ele começa a reter. E você se acostumou com a pessoa entregando muito para você. E aí você começa a entregar mais, buscando uma reciprocidade. Acaba não acontecendo. E quem é que fica se sentindo para baixo, carente, triste? Você. É você. Você acaba se sentindo triste, carente, para baixo, e insuficiente, incapaz de atender às expectativas do narcisista. Parabéns, você está nas mãos de um narcisista. Por isso que você se pergunta, como é que pode isso? A pessoa mudou do nada? Não, ela não mudou. Ela sempre foi isso. Você que enxergou você mesmo no espelho. A pessoa te espelhou e aí você a imaginou a pessoa perfeita, mas essa pessoa é você mesmo. A pessoa perfeita é você. Você se enxergou no espelho. É isso que o narcisista fez com você. Projetou. Quer saber mais sobre isso? Entra para o Reset Narcisista, o nosso método terapêutico. Está aqui o link na descrição. Entra agora. Reset Narcisista. Reprogramação mental para superar o narcisismo. O Reset Narcisista possui 21 áudios de reprogramação mental para superar o narcisismo. Oferecem uma jornada de cura após o caos deixado por um narcisista. Cada áudio é um bálsamo para a alma, fortalecendo a identidade e reconstruindo a alma. É uma oportunidade de renascer, transformar-se em poder e escuridão em luz. Clique agora mesmo no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e tenha uma nova vida.